Você já ouviu falar em SEO on-page? Não? Trata-se de um conjunto de técnicas focado na otimização da sua página e que pode transformar o seu desempenho dentro dos mecanismos de pesquisa. Se você trabalha com a criação de conteúdo, sabe bem que um dos maiores desafios é colocar o seu blog em destaque nos mecanismos de pesquisa. Mas para ranquear a sua página, um treinamento de SEO pode facilitar bastante essa missão. Se só de pensar no assunto já deu dor de cabeça, saiba que o que pode estar faltando na sua estratégia é um treinamento de SEO. Pensando nisso, no audioblog de hoje, elaboramos um conteúdo completo, um passo a passo de como fazer um bom SEO on-page dentro da sua página. Vamos nessa? Mas antes de qualquer coisa, vamos falar um pouco sobre a importância da primeira página do Google. Quando você quer encontrar algo na internet, geralmente recorre ao Google, acertei? De fato, os mecanismos de busca são utilizados por milhares de pessoas todos os dias para encontrarem com mais facilidade as respostas que precisam. Diante de tantos resultados fornecidos pelo Google, 75% dos usuários tendem a clicar apenas nos conteúdos que estão nas primeiras páginas, como mostra um estudo feito pela HubSpot. Mas como alcançar a primeira página dos mecanismos de busca? A resposta é o SEO. Com os usuários se restringindo cada vez mais às primeiras páginas, seu site precisa das melhores técnicas de SEO para ser encontrado com mais facilidade. Nessa missão, uma dupla importante pode ajudá-lo, o SEO on-page e off-page. Ambos precisam trabalhar para a construção de um site forte, com foco e um bom desempenho. Mas afinal, o que é o SEO on-page? Em resumo, o SEO on-site ou on-page é um conjunto de técnicas feitas por especialistas em SEO, focado na otimização do conteúdo do seu site. Sabe quando você coloca no título uma palavra-chave ou organiza o seu post em subtítulos? Essas são práticas de um bom SEO on-page, ou seja, tudo que está dentro do seu blog, desde a criação de imagens, links internos ou até mesmo a URL do seu post, itens importantes para o seu on-page, tudo isso é otimizado para aumentar o desempenho da sua página. E qual a importância do SEO on-page? Quem não é visto não é lembrado. Esse ditado popular cabe muito bem quando o assunto é internet. Não basta só publicar um conteúdo ou estar online, é preciso aparecer nos mecanismos de busca para ser visto pelos usuários. Nesse ponto, com as estratégias de marketing e as táticas de SEO on-page, você aumenta sua visibilidade e atrai mais visitantes. Mas esse não é o único benefício de colocar em prática o SEO. Além de gerar o tão sonhado tráfego orgânico para sua página, as técnicas on-page podem melhorar a experiência do usuário. Então agora chegou a hora de falarmos do SEO on-page na prática. Vamos lá? Primeiro de tudo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, deixa o seu like e não se esquece de compartilhar com todo mundo, beleza? Agora sim, o primeiro passo para começar a otimizar o seu site é pensar em um bom título. Esse é um dos elementos mais importantes para o SEO on-page. Atenção ao tamanho do título. Ele precisa ser único, corresponder à pesquisa na internet, ter palavras-chave, conter de 10 a 13 palavras, máximo de 60 caracteres, motivar o usuário ao clicar no website e despertar emoções. É por meio dele que você pode descrever em poucas palavras o assunto do seu conteúdo. Tenha em mente que esse título é o que aparece na página do Google, por isso precisa atrair o seu leitor. Lembre-se também de que esse não é obrigatoriamente o título do seu blog, ok? Se você quer mesmo aprender SEO, é hora de pensar na sua meta-descrição, ou meta-description. Na prática, a meta é aquele resumo que aparece logo abaixo do título na hora que o usuário encontra a sua página nos mecanismos de busca. Ele precisa ser único, descrever uma página específica, ter palavras-chave, conter de 1 a 2 frases, 140 a 160 caracteres, despertar emoções e chamar para a ação. Apesar da pouca quantidade de caracteres, não se engane, a meta-descrição pode ser decisiva para que o usuário escolha clicar ou não no seu blog. A URL, ou Uniform Resource Locator, é uma espécie de endereço eletrônico. É aquele link que aparece no seu navegador, sabe? Como o link do nosso site, www.mkt4edu.com. A URL precisa ser curta e simples, escrita com letras minúsculas, evitar números, ter hífen para separar as palavras. Caso você tenha notado que em todas as etapas utilizamos palavra-chave, aqui não seria diferente. Na verdade, a palavra-chave é obrigatória, uma vez que o Google analisa a URL como um dos fatores de ranqueamento. Os headings são elementos utilizados dentro da produção de conteúdo para organizar e indicar a hierarquia textual. Na prática, os headings facilitam a compreensão dos mecanismos de busca, das informações e estruturam a sua página. Além disso, os headings podem construir a experiência do leitor, deixando o texto mais agradável e fácil de ler. Os headings podem variar de 1
até o 6, sendo o H1 o título da página e o H6 um subtítulo. Nessa etapa, vamos focar inicialmente o H1, o nosso título. Tag H1. Atribuída ao título, a tag H1 deve ser composta pela keyword primária. No ranking de títulos com melhor desempenho estão guias, listas e como fazer. Ter de 60 a 85 caracteres, incluir termos como, porquê, o que, etc. Pode incluir números, descrever o que vai ser discutido no texto. Seguindo com a otimização do seu conteúdo, é hora de falarmos das imagens. Há quem pense que é só colocar uma foto bonita e está tudo perfeito. Mas a história não é bem assim não. Acrescente imagens. Conteúdos com ao menos uma imagem ao longo do texto, em geral, têm um melhor desempenho. Elas precisam ter alt text descritivo, ser descrita em texto e ser otimizada para carregamento rápido. Além disso, na hora de acrescentar imagens no seu site, lembre-se sempre do peso da imagem. Afinal, ninguém quer ver a sua página demorando no carregamento por conta do conteúdo visual, não é? Vamos colocar a mão na massa? É hora de escrever o seu blog post. Essa é uma das etapas mais importantes, por isso foque na produção de conteúdos relevantes e ricos, sempre com o foco de sanar alguma dúvida ou ajudar o usuário. Precisa ser longo o suficiente para ter tópicos, focar em uma palavra-chave, ter entre 5 e 10 palavras-chave secundárias, ter índice de conteúdo, dividir em parágrafos curtos, máxima de 4 linhas, e chamar para ação. Vamos aos links. Tanto para páginas internas como para páginas externas, os links são um importante elemento de ranqueamento. Em resumo, esses links contribuem para que os mecanismos de busca identifiquem novas páginas e criem um vínculo entre sites com temas semelhantes. Eles precisam incluir linkagem interna e externa, usar texto âncora com um valor semântico. Agora que você já utilizou o H1 no título, é hora de usar o H2 e o H3 para organizar os seus subtítulos, importantes elementos da sua produção textual. Utilize subtítulos. Organizando a hierarquia textual, os subtítulos divididos entre tags H2, H3 e H4 geram um melhor desempenho. Eles precisam ser estruturados em tags, responder às perguntas do usuário e cada ideia corresponde a um tópico diferente. Ao longo da produção do seu conteúdo, outra forma de chamar a atenção do leitor são as listas, que podem apresentar dicas ou enumerar elementos importantes, ou um passo a passo como este, sendo importantes aliadas para a organização do seu conteúdo. Faça listas. Quando se trata de ranqueamento, conteúdos com listas a cada 500 palavras têm um melhor resultado nos mecanismos de busca. É importante ter listas numerosas e com marcadores. Que os conteúdos no formato de vídeo são preferências entre os usuários, isso é um fato. Mas você sabia que pode usar os vídeos como aliados na sua estratégia de SEO? Assim como as imagens, os vídeos são outro elemento que podem contribuir para o seu desempenho. Em geral, os textos que não têm um vídeo ao decorrer da sua estrutura têm um índice menor de tráfego. E por fim, na sua prática de SEO on-page, não pode faltar o Leia Mais. Reunindo seus principais conteúdos, o Leia Mais recomenda ao leitor outros dos seus blogs ou até mesmo outras páginas do seu próprio site. Ele precisa ser longo o suficiente para ter tópicos, focar em uma palavra-chave. Lembre-se de que quanto mais o leitor permanecer na sua página e clicar em links internos, melhor será o seu desempenho nos mecanismos de pesquisa. Gostou do nosso conteúdo? Agora é hora de colocar em prática suas estratégias de conteúdo. E como um presente para você que assistiu o nosso vídeo até aqui, vamos disponibilizar o nosso infográfico com passo a passo de SEO off-page para você. É só apontar para o QR Code aqui na tela ou ir na nossa descrição, beleza? Até a próxima, pessoal!